Vamos iniciar nossa aula do plano de negociação completo. Essa é uma das aulas mais importantes do nosso treinamento, a melhor estratégia para opções binárias. Então, você recebeu esse material aí nos conteúdos extras, né, do seu treinamento. E aqui nós temos o passo a passo. Então, olha só, primeiro passo do nosso plano: definir o horário de negociações. É preciso você definir o horário que você tem disponível durante o seu dia para você negociar no mercado financeiro. E tudo bem que você possa ter aí o dia inteiro e mudar os horários, né, conforme a sua necessidade. Na verdade, você tem essa liberdade quando você trabalha como negociante no mercado financeiro. Você tem a liberdade de definir os seus horários e até de definir um horário diferente para cada dia, né? Não tem nenhum problema, tá? O ponto importante de definir esse horário de trabalho é porque no passo seguinte você precisa definir a lista de ativos para ser negociados. Então, a nossa metodologia, ela apresenta melhores resultados com alguns ativos em determinados horários. Isso ocorre devido à quantidade de negociantes, né, liquidez, os participantes do mercado naquele horário. Então, como aquele ativo é negociado em determinado horário. É o segundo passo, após definir o horário, é definir os ativos, tá? Então, você recebeu também um documento aí escrito ativos, e esse documento, ele separa para você 3 horários conforme as bolsas asiáticas, europeias e americanas, tá? Então, aqui já tem um horário que é do fuso de Brasília, né? Aqui no nosso país. Então, de 21 horas às 5 horas da manhã, de 5 da manhã às 13, de 13 horas da tarde às 19 horas. E aqui você tem a lista dos ativos cuja performance tem uma taxa de acerto superior aos outros ativos. Então, você vai notar que aqui nós temos menos pares para negociar no horário asiático, porém a taxa de acerto média é de 78,14%, tá? E isso daqui, na verdade, essa informação é uma informação para te dar a expectativa tanto de operações mensais somados todos esses pares nesse horário, quanto da taxa de acerto ao negociar com esses ativos nesse horário. Okay? Então você tem essa tabelinha aí também para te ajudar. Voltando ao plano, vamos lá. Terceiro passo, valor. Use a planilha de gestão de riscos para definir o montante aplicado em cada negociação. Então nós temos lá a nossa planilha de gestão de riscos, né? Tá aqui. E que você precisa definir quanto será aplicado em cada negociação. Então esse é o terceiro passo. Então, vamos dar uma olhadinha no corretor para ver qual que é o nosso saldo no corretor hoje, tá? Então aqui nesse corretor nós temos 8.165 dólares nessa conta demonstrativa. Vamos voltar lá para a planilha e vamos colocar aqui, ó, 8.165 dólares é o nosso capital total destinado às negociações com opções binárias. Qual que é o meu limite de perda mensal? Então vamos supor que eu quero operar, como vocês já viram na aula de gestão de riscos, eu quero operar durante todo o ano. Ou seja, se eu quero operar durante todo o ano, eu preciso ter capital para operar os 12 meses do ano. Então o meu risco mensal, meu limite de perda mensal vai ser de apenas 8,33%, ok? Quantos dias eu irei operar? Somados aí de segunda a sexta-feira e 4 semanas do mês, eu tenho cerca mais ou menos de 20 dias de operações, tá? O limite médio de perda diária, então, que nós já obtivemos aqui, é de cerca de 0,42%. Qual a quantidade de operações por dia? Então, supondo que eu tenha uma média aí de 2 negociações por dia, então o meu investimento por operação é 0,21% do capital, tá? A minha taxa de acerto esperada, eu retorno ali
para aquela nossa tabelinha de ativos, eu tenho uma taxa de acerto esperada de cerca de 78% no horário asiático. Tá como exemplo, ok? Então 78% nós vamos colocar aqui. Lembrando a vocês que nessa planilha nós preenchemos todos os campos amarelos, ok? Então nós temos um payout médio pago pelo corretor de 75%, eu acho que é válido, né? Voltando ao nosso corretor ali, nós temos aí um payout de 82%, mas na média, se for somar todos os ativos, esse payout ele varia bastante, tá? Principalmente entre corretores. Então eu vou manter aqui os 75%. E aí eu já tenho uma primeira projeção aqui embaixo. Olha só, média total de operações no mês, cerca de 40 operações, com operações de sucesso acertando 31 operações aí das 40, né? Um retorno de 4,87 com esse investimento de 0,21 por operação, um prejuízo de menos 1,83, lucro bruto de 3,04%. Então a nossa expectativa de rentabilidade é de 3% de todo o capital. Tá? Nós temos aqui uma projeção de performance com desempenho pior e com desempenho melhor, né? E aqui nós teríamos a projeção do lucro bruto. Aqui nós temos o valor a ser arriscado por negociação. Então essa informação é muito importante, é a informação que nós precisamos lá no terceiro passo do nosso plano, né? É a informação que nós estávamos atrás. Então $17 por negociação, tá? E a expectativa aqui de ganho será de $248 no final do mês. Então vamos voltar ao nosso plano. Então, valor, nós já definimos o montante, será $17 por negociação, ok? O quarto passo é monitorar as notícias de forte impacto que podem afetar aqueles ativos que nós iremos negociar. Então, se nós retornarmos aqui nos ativos, levando em consideração que estamos operando no horário asiático, nós temos euro-dólar, euro-GBP, euro-NZD, USD-CHF, USD-CAD, GBP-JPY, CHF-JPY. Você vai notar que, na verdade, praticamente todas as moedas são negociadas em alguns pares, né? Então o que nós precisamos monitorar é as notícias de forte impacto dentro desse horário e naqueles dias que a gente vai estar negociando, ok? Então para isso eu vou utilizar aqui o investe.com, eu já tenho o calendário econômico do site investe.com como atalho, né? E aqui você tem as notícias de forte impacto. Então, naquele dia que você está negociando, você precisa observar dentro do horário se você tem alguma notícia de forte impacto e você vem aqui, ó, tá vendo? Ó, relatório, o payroll, né? Que acontece uma vez por mês, é uma das notícias mais fortes durante o horário europeu, às 10h30 da manhã. Você vem aqui, ó, e clica em criar um alerta. Então obviamente, você tem que ter uma conta aqui na investe.com, que é uma conta gratuita, você faz rapidamente. E isso daqui você consegue criar um alerta para que ele notifique para você quando vai rolar essa notícia. Então ele vai te avisar quando sair a notícia, o resultado dessa notícia, né? E é importante também você monitorar esse horário. Então você pode colocar, que vai ser até o próximo passo aqui do nosso plano, né? Vamos voltar lá no nosso plano. Que é colocar na agenda o horário. Então lembrar um pouquinho antes na agenda, em alguns dias e algumas notícias que realmente são impactantes, como o payroll, tá? Não são todas as notícias e dependendo das moedas e do horário, por exemplo, no mercado asiático, você não vai ter muitas notícias de forte impacto que irão afetar euro, dólar, as moedas que são negociadas nos horários diurnos, tá? Então beleza, então já linkamos as notícias e a agenda e o próximo passo é preparar os ativos no corretor. Nós já sabemos os pares que nós temos que negociar, nós já temos o nosso corretor escolhido aqui para negociar e agora a gente precisa definir. Nesse corretor você pode escolher 2 ativos por vez, você pode ter uma visualização de 2 ativos, né? Mas eu vou deixar a visualização apenas desse ativo, que já está com a configuração, e é essa preparação que você precisa ter, tá? Então, esse corretor, ele permite, quando você tem uma configuração, um setup já aplicado para um ativo, quando você troca esse ativo,
por exemplo, aqui passando para o euro-dólar, que é um par que nós negociamos, e aí você já tem todo esse setup, né, configurado para esse ativo que você acabou de abrir, ok? Então você já deixou o setup preparado para fazer a negociação. O valor do nosso investimento será de 17 dólares, como nós definimos na nossa planilha de gestão de risco, então a gente já deixa preparado. E o horário aqui, normalmente, como a gente já sabe que é para a terceira vela, você tem que estar atento na hora de negociar. Então, só como exemplo para vocês, supondo que essa vela esteja muito próxima da média de 200 períodos. Esse gráfico é de 10 minutos, vamos fazer a alteração aqui para 5 minutos, perfeito. E aí, nós sabemos que essa vela, falta 3 minutos e 13 segundos para essa vela fechar, se encerrar. Então, essa vela ela vai se encerrar às 17h35, tá? Agora é 17h31 da tarde. Você pode olhar no seu computador, né? No horário, no relógio do seu computador aí do lado. E aí nós sabemos que essa vela vai se encerrar às 17h35. Então, 3 velas depois, nós estamos falando de 17h40, o próximo candle, 17h45, 17h50. Então, se essa vela é a vela que vai nos dar o toque na média de 200, depois de superar a banda de Bollinger, é a vela de operação, então a expiração dessa operação será para as 17h50. E aí nós já vamos deixar aqui, ó, pré-definido, tá? Pré-definido para as 17h50. Então, nós estamos monitorando. E aí, quando você altera o par, por exemplo, para o USD-CHF, que é um par a ser negociado, nesse momento está com 30% de payout, obviamente nós não iríamos negociar com payout tão baixo, tá? Mas você vai notar que ao mudar a configuração, o setup é o mesmo, ok? E o horário se manteve assim como o investimento. Então isso que é importante. Nós estamos monitorando a mesma vela no mesmo tempo gráfico para a mesma expiração, ok? Beleza? Então vamos voltar ao nosso plano, tá? Então já preparamos o ativo e agora é hora de colocar a mão na massa. Então é justamente fazer o que a gente já acabou de fazer, né? Nós já estamos com tudo preparado e agora é a hora de fazer as operações. Então, se para você for melhor ter uma visualização de 2 ativos, você coloca 2 ativos na janela para você negociar com os dois, tá? Então, por exemplo, aqui você vai ter que configurar o setup novamente, colocar os indicadores aqui do lado. Eu vou mostrar isso com calma para vocês no próximo módulo, tá? Corretor por corretor. Então aqui você tem essa visualização, tem corretores que te dão uma visualização de mais ativos, né? Mais do que 2 ativos. E tem corretor que você vai precisar utilizar, fazer a análise com uma plataforma independente, ok? Então, beleza, agora é foco total para seguir as regras do plano, para poder abrir as negociações, as oportunidades que o mercado te der. Vamos voltar ao nosso plano e aí nós temos o passo final, que é medir a performance. Utilizar o diário de trading para registrar o desempenho do dia e aí você tem o histórico do corretor para te ajudar nisso, tá? Então, essa planilha aqui, a nossa planilha é o registro anual das operações diárias, que você também tem disponível para download. E aqui você tem mês a mês. Então, como agora nós estamos em março, dia 5, né? Então nós temos aqui, ó, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 e semana 5. Alguns meses terão semana 5, eu acredito que março tem, mas nós estamos na semana 1 e nós estamos na sexta-feira, ó. Então, se você observar aqui do lado, você tem até 5 dias já pré-programados para você colocar as negociações. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 5/3, tá? E ele já puxa para você, sexta-feira, 5 de março de 2021. Ativo euro-dólar, tá? Então, eu olhei lá no corretor, tive uma operação no euro-dólar. A opção foi uma opção de compra, tá? O call, você pode colocar compra, deixa eu apagar aqui, uma opção de compra,
Lembrando sempre que nessa planilha também você só preenche os campos amarelos, tá? A aposta foi $17, com um payout de 82%. Supondo que nós tivemos sucesso nessa negociação, nós tivemos um lucro aqui de $13,94, ok? Você vem aqui para o painel principal e você consegue ter a visualização do seu lucro, tá? E aí o capital inicial, obviamente, não é $500, como nós observamos lá no corretor, é $8.165, né? Então nós colocamos aqui também esse capital inicial e prontinho. Então a planilha vai dar para a gente um lucro aqui de 13,94. Foi a nossa primeira operação, 0,17%. Você consegue ter uma visualização mensal e anual aqui dos seus objetivos e também alterar as suas metas, tá? Então aqui eu coloquei 1,80 mês a mês, né, como você pode observar, e aqui nos aportes nessa planilha você pode colocar algum dinheiro a mais que você aplica para fazer as negociações com as opções binárias, tá? Então essa planilha também está disponível para você aí no conteúdo extra, ok? Então nós chegamos ao fim nessa aula, tá? Espero que você tenha gostado. O mapa do nosso plano está disponível para você tirar suas dúvidas. Mande para mim também as suas dúvidas, o que você achou, se você consegue seguir, se você quer fazer alguma alteração que você acha importante para o seu dia de negociação. O que importa é você ter um plano e seguir as regras à risca para você atingir a expectativa, seja de lucros, a expectativa de operações, de negociações, a sua taxa de acerto. Ok? Grande abraço, nos vemos na próxima aula.